Olá pessoal, sou Luzia Costa, produtora audiovisual e cultural da cidade de Cabedelo, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Eu começo meu primeiro contato com audiovisual e cinema, de fato, vem desde a infância. Meu pai trabalhava com canais de assinatura, né? Trabalhava prestando serviço para as empresas de canais por assinatura, e aí desde sempre a gente teve o costume de assistir muitos filmes, e também tinha as locadoras, né? A gente tinha o costume de todo final de semana, de sexta-feira, ir na locadora e pegar aqueles filmes que íamos assistir durante todo o final de semana. E aí meu pai é cinéfilo, e aí esse é o meu primeiro contato com o cinema e com o audiovisual de fato. Passado o tempo, passados anos, eu viro adolescente e começo a frequentar alguns meios culturais da cidade. E daí eu percebo que aqui na minha cidade, naquela época, esses grupos culturais, eles tinham muito poucos recursos, né? E não se falava muito sobre eles. Era uma questão mais cultural, restrita aqui. Saíam para alguns eventos fora da cidade, mas não tinha aquela representatividade que hoje eles têm naquela época. E daí chega a minha época de vestibular, eu queria muito fazer publicidade e propaganda, porque eu achava muito interessante, né, como as pessoas faziam propagandas e publicidade na época. E eu sou uma criança que cresceu nos anos 90, né, aquele turbilhão de propagandas e de programas televisivos que tinham muita propaganda durante o programa, né? E aí eu tinha essa vontade de trabalhar com publicidade, ligada também ao audiovisual, a esse conteúdo televisivo. Eu tinha muita vontade de trabalhar com isso. Mas aí, pesquisando, conheci o curso de rádio e TV na UFPB, que foi o curso que eu prestei vestibular, passei, fui aprovada. Entro na universidade em 2016, já com esse intuito de trabalhar esse meio cultural. Tinha tido algumas experiências assim bem simples, né? Eu fotografei por muito tempo, amadora, né? De forma amadora, fiz alguns cursos, estudei muito sobre fotografia, mas nunca foi o meu meio de renda principal. E trabalhei assim, né? Tive algumas experiências com essas câmeras que eu fotografava. Eu gravava uns videozinhos amadores também de uma banda daqui de Cabedelo. E aí esse foi o meu primeiro contato, assim, eita, que legal, o audiovisual existe e a gente pode fazer isso aqui com ele. Entro na universidade já com esse intuito de conhecer mais sobre a área televisiva, a área audiovisual relacionada à linguagem cinematográfica. E daí, no primeiro ano de faculdade ainda, eu começo a assistir algumas aulas nas disciplinas do curso de cinema. E aí eu assisto algumas dessas aulas, me interesso muito, acho fantástico assim, o mundo conceitual do cinema e começo a me interessar ainda mais, né? Nos primeiros trabalhos que eu executei na faculdade de rádio e TV, nas decisões de grupos, assim, eu já comecei a atuar como produtora. A gente não entendia muito bem o que era o que o produtor fazia, como era que funcionava, a gente tinha uma noção dada pelos professores. E aí foi que eu comecei a descobrir já atuando, né? Eu comecei a atuar e comecei a entender o que era que um produtor fazia, o que um diretor fazia, o que o diretor de fotografia fazia. Comecei a entender como funcionava um set dentro da universidade. No segundo ano de faculdade, apareceu um processo seletivo oferecido pelo LAP, o Laboratório de Produção Audiovisual da Universidade Federal da Paraíba, que na época era gerido pelo professor Carlos Daulin. Daí apareceu esse processo seletivo, eu me inscrevi, consegui ser aprovada e selecionada. Foram 3 alunos, se eu não me engano,
O primeiro trabalho, o primeiro estágio que apareceu pra gente, esse no qual eu me candidatei, fui aprovada, era uma longa-metragem, foi A Noite Amarela. Foi o meu primeiro trabalho. A função era dentro do departamento de arte, então a gente ia estagiar no departamento de arte como estagiários da produção de objeto, ou seja, a gente ia desenvolver a função de produção, de produtor de objeto, né? E aí foi meu primeiro contato, assim, de fato, eu não estava dentro do set, mas eu estava ali no processo de produção e de criação dessa arte do filme. E concluí o estágio, foi fantástico, para mim foi uma experiência fantástica, meu primeiro contato, é uma correria, a gente precisa olhar as coisas com outros olhos, sabe? Às vezes é aquilo que eu tô enxergando, tipo, eu vou numa feira de antiguidades, aquela mesa, aquele abajur, aquela coisa ali que a gente tá olhando, talvez não sirva pra gente enquanto pessoa, mas quando você começa a olhar aquilo com o olhar de produtor de objeto, quando você tá procurando, o diretor de arte coloca lá, eu preciso de um móvel com tais descrições e eu preciso desse móvel que aparente ser dessa forma ou também que não aparente tanto, mas tenha esse esqueleto e que seja possível que eu transforme. Então a gente precisa ter esse olhar e passar a enxergar as coisas dessa forma, que é uma coisa que eu acho fantástica. Eu descobri isso nesse set e para mim foi uma das melhores experiências assim que eu tive enquanto produtora de objeto e enquanto primeiro set também, apesar de não estar durante o período das gravações ali, cumprindo a carga horária dentro do ambiente de gravação. Passando esse trabalho, tem outro processo seletivo, pelo LAP também, pelo Laboratório de Produção Audiovisual, Laboratório Audiovisual de Produção, eu tô falando a sigla errada o tempo todo, desculpa. Outro processo seletivo pelo LAP, dessa vez para outro longa, que é ambiente familiar, e eu também sou selecionada. Daí, em ambiente familiar, eu já vou para set, né? A vaga é para produção de set, e aí eu começo a desenvolver as atividades do produtor de set em ambiente familiar no final de 2017. Os 2 estágios ocorreram ali em 2017. Ambiente familiar é um trabalho lindíssimo também e foi o meu primeiro contato com set de filmagens, então não tem como não ser especial, né? E aí eu consegui ter o contato presencial com todas as funções de um set e acompanhar essas pessoas atuando de fato, né? Bem interessante como esse olhar também se constrói. Passado 2017, a gente entra em 2018 e aí eu sou convidada para atuar como segunda assistente de arte em Selva, de Manuel Fernandes. Vou fazer segunda assistência para Helder Nóbrega e daí já é um processo que eu acompanho mais de perto. Eu já não entro como estagiária, entro diretamente como segunda assistente, acompanho o processo mais de perto, já tinha dado uma estudada também nas funções de arte e de produção, já tinha conseguido dar uma aprofundada maior nos meus entendimentos, e aí em Selva, tô ali dentro do set do início ao fim, né? E na pré-produção eu também acompanho o diretor de arte e vou vendo esse processo criativo dele, fazendo parte de tudo aquilo que ia passar a ser a cenografia e dar vida ao filme, do ponto de vista artístico, né? E também foi uma experiência fantástica, assim, porque não estava tão acostumada com set, né? Eu tinha tido minha primeira experiência em ambiente familiar e daí eu já passo para um set em segunda assistência e aí você
ali você tem uma responsabilidade maior, né? Porque quando você está como estagiário, meio que sempre tem alguém ali olhando por você. E quando você assume uma segunda assistência, não necessariamente, você já está responsável completamente ali pela sua função, pelas demandas que você tem que executar. Em 2018 ainda, eu recebo o convite de Ana Diniz para fazer estágio no departamento de arte. E no meio do caminho, assim, a gente percebe que eu assumi a primeira assistência de arte. Então, Fim é o primeiro filme de Ana Diniz, primeiro roteiro e primeira direção. Ela optou por construir uma equipe toda feminina, né? Temos profissionais mulheres de todas as áreas, então nós temos aí uma equipe com 98% feminina, que me fez olhar também o set, ainda dentro dessas primeiras experiências, me fez olhar um set de filmagem com outros olhos, partindo do princípio de outras possibilidades e enxergando que a gente pode executar trabalhos com muita leveza, porque é muito fácil trabalhar com mulheres, entendeu? É muito, muito compreensível, a gente se entende, a gente às vezes não precisa nem falar, só uma troca de olhares. E quando a gente tá dentro do projeto, né, quando a gente tá ali alinhada, às vezes só uma troca de olhares a gente já consegue resolver, já consegue entender, não precisa falar. É muito fantástico. E Fim é um projeto que eu não só assumo a primeira assistência de arte, como eu também atuo. Então eu tenho aí uma nova experiência dentro desse set, que para mim foi fantástica também. Eu adorei atuar, não sou atriz, fiz essa participação porque surgiu ali de um momento, de uma leitura de roteiro, a gente entendeu que cabia, eu vi que era possível executar esse trabalho, e aí me dispus, junto com o convite das meninas, de Drick e de Ana Isaura, e achei fantástico também, foi muito fluido, sabe? É um processo muito fluido. Ana escreve muito bem e é uma ótima diretora, além de ser uma ótima diretora de arte, cenógrafa, enfim. E aí a gente conclui Fim. Depois de Fim, eu sou convidada por Duda Teixeira e por Ana Diniz também para fazer a primeira assistência a primeira assistência de arte em Avesso por Dentro, que é o primeiro filme de Duda Teixeira também. É uma peça audiovisual que ela desenvolve para expor num TED que aconteceu em João Pessoa. Então a gente desenvolve essa arte com Ana Isaura, com Ana Diniz, e foi um trabalho fantástico também, porque tem umas cenas que são muito lúdicas, assim, e a gente construiu esses cenários e conseguiu dar vida a essa peça, que também ficou muito bonita. Em 2019, eu tenho a oportunidade de ser diretora de produção da segunda mostra Valfredo Rodrigues, que é a mostra que acontece aqui em João Pessoa, na cidade de João Pessoa, que tem o intuito de apresentar os filmes que foram desenvolvidos através do edital Valfredo Rodrigues. Então, ali a gente tem a oportunidade de assistir esses projetos, a gente tem a oportunidade de divulgar para produtores, produtoras, distribuidoras do Brasil todo, do mundo, né? A gente tem essa oportunidade, além de tá ali dentro do meio, né, do meio de atuação da gente, e ter esse intercâmbio de conhecimento, esse intercâmbio cultural, de entender como funciona o processo audiovisual e cinematográfico fora da Paraíba. Foi uma oportunidade fantástica. Daí eu encerro o ano de 2019. Em 2020, eu tenho a oportunidade de trabalhar no curta-metragem documentário de Sérgio Ferro,
Lebara. Tenho a oportunidade de assumir a primeira assistência de produção com Karine Fiuza, que é minha amiga. E o ano tinha tudo para dar muito certo. A gente começou o ano fazendo Lebara, executando o Lebara, que é um documentário interessantíssimo, muito sensível, que a gente entra em alguns terreiros da Grande João Pessoa e discute com alguns pais e mães de santo sobre a entidade Pombogira. A gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento, a gente executa esse trabalho, finaliza e aí chega a pandemia, né? Chega a pandemia e a gente para tudo. A gente executou Lebara em fevereiro, a gente para tudo, assim, parou de funcionar. A gente não sabe tudo que tinha para acontecer aquele ano, ano passado, a gente não sabe como vai fazer. Daí a gente tem essa pausa. Nesse meio tempo, eu desenvolvo o roteiro e faço a gravação de Redescobrir, que é o meu primeiro curta experimental, para um edital que foi da FUNESC, uma chamada que teve na FUNESC. Faço a execução de Redescobrir e daí ainda eu acho que Redescobrir eu fiz, se eu não me engano, com 3, 4 meses de pandemia. Faço Redescobrir e passo mais 5 meses sem saber o que vai acontecer. E aí acontece a chamada da Lei Aldir Blanc, que eu me inscrevo pelo município de Cabedelo. Tenho o projeto aprovado de Aioluá e seus amigos imaginários. E aí, no começo de dezembro, na primeira quinzena de dezembro de 2020, daí a gente tem essa retomada devido a algumas liberações, alguns decretos que a gente já pode transitar livremente na rua. A gente tem essa retomada e a gente vai para o set de Aioluá. Tudo aconteceu de forma virtual, a gente só se encontrou de fato no set. E esse set, para mim, ele é uma descoberta de como vai funcionar as coisas daqui para frente. Então, a primeira experiência que eu tenho pós-pandemia é um dos primeiros filmes, eu acho, que rolou com a liberação aí dos decretos, algumas liberações, algumas retomadas, retomada de comércio, retomada de trabalho, de todo mundo voltando aos trabalhos. Então, acontece a Aioluá e seus amigos imaginários, que é o meu primeiro roteiro e direção financiado. Daí eu executo a Aioluá. A gente executa também em dezembro Por Entre as Muralhas, de Eduardo Moreira. E aí encerramos 2020, ainda sem saber o que vai acontecer em 2021, mas já sabendo que vamos ter projetos para serem executados devido às aprovações da Lei Aldir Blanc. Daí eu começo 2021 com o set de Boizinho, de RB Lima, onde eu assumi a direção de arte, que foi um trabalho assim, incrível, também muito sensível, muito divertido de fazer. Assumo a direção de arte, a gente executa em fevereiro o Boizinho. Em março, eu assumo a primeira assistência também de Ana Diniz, no segundo roteiro e segunda direção dela, em O Que os Machos Querem, que também é um trabalho assim artístico lindo, lindo. O trabalho tá muito lindo, tenho certeza que vocês vão gostar. E isso a gente executa em março, né? Ali dentro da Semana da Mulher também, uma equipe em sua maioria. Não, dessa vez a equipe foi completa feminina, foi 100% feminina. É um trabalho fantástico, eu amo trabalhar com elas sempre. E aí a gente finaliza O Que os Machos Querem e eu entro na produção da Mostra Pilão, que é a mostra idealizada por Karine Fiuza, a Mostra de Cinema Negro Pilão, que é a Mostra de Cinema Negro da Paraíba, idealizada por Karine Fiuza, que também foi um projeto assim fantástico de participar, porque é muito
enriquecedor ter tido essa oportunidade, porque ali eu estou trabalhando ativamente com produtores, realizadores, diretores, roteiristas negros que estão desenvolvendo trabalhos nesse momento, desse mesmo período que eu. Então, eu estou em contato direto com essas pessoas, tenho a oportunidade desse intercâmbio cultural, ao mesmo tempo a gente está discutindo cinema negro na Paraíba, né? E é muito fantástico, foi muito linda a oportunidade. Passada a Mostra Pilão, eu entro nos sets de primeiras direções de Nem o Mar Tem Tanta Água e Aláfia, que é respectivamente de Mayara Valentim e Cecília Fontinelli, que são duas diretoras mulheres negras que conseguiram executar seus filmes devido ao apoio da Aldir Blanc também. E eu estou na direção de produção desses dois filmes, que também foi uma oportunidade massa de poder executar. Passado esses dois filmes, assumo a direção de produção e a produção executiva de Um Olhar Sobre o Forte, que a gente está em processo de montagem e finalização, que é um documentário que fala um pouquinho sobre a Fortaleza de Santa Catarina, traz algumas histórias, é um trabalho muito interessante de Ana Morave. Atualmente, eu estou na produção de elenco do longa Fúria, de Marcel Vieira, e estou na direção de produção também, ali em paralelo, de A Arte de Morrer, de Rodolfo de Barros. Eu gostaria de deixar um recado para todo mundo que assistiu esse vídeo, falando um pouquinho sobre... É muito interessante a gente se reconhecer enquanto mulher negra no espaço, no meio cinematográfico e de atuação no mercado de trabalho. E também é muito interessante que a gente tenha a possibilidade de se entender enquanto esse ser e de se respeitar, né? De respeitar os nossos limites, de entender a nossa limitação e de entender, porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente impõe que as pessoas nos respeitem, entendeu? Porque a partir do momento que a gente se respeita, a gente vai conseguir deixar claro os nossos limites. A gente não precisa impor nossos limites de forma agressiva, a não ser que seja necessário, mas a partir desse momento que isso se torna uma característica nossa, isso vai estar implícito no nosso trabalho, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque a partir do momento que a gente entende sobre esse autocuidado, esse respeito próprio que a gente tem, a gente está preparada para situações de perigo, ou de abuso, ou de invasão dentro dos trabalhos. Então é muito importante que a gente entenda e que a gente converse entre si, né? Porque a gente conversando, a gente também vai entender o que é certo, o que é errado e o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e um grande abraço.